Revendo 2025, chegamos ao final. Hoje é o último dia desse processo que estamos revendo atitudes de 2025 para poder melhorar a nossa performance em Deus, se essa palavra existe, mas dar o nosso potencial máximo em 2026. Sabe, a nossa mentalidade tem sido a nossa maior dificuldade ou nosso maior inimigo nesse processo. Por isso, rever como fazemos, por que fazemos, é talvez uma atitude das mais saudáveis que podemos ter em 2026. Eu falei de 12 pensamentos, esse é o último, mas você pode continuar se questionando. Torne isso parte do processo de ser, para que você possa então ser um homem espiritual, que discerne bem todas as coisas. Meu irmão, hoje nós vamos falar sobre a honra. Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar é ser pesado, honrar é ser duro, honrar tem a ver com estar incomodado, honrar é estar aflito. Honrar ao Senhor, então, requer um pouco de esforço. Honrar ao Senhor requer, na verdade, muito esforço. Não é fácil honrar ao Senhor, até porque Ele é digno de toda a honra. Então, eu queria desafiar você a repensar a forma como você honra a Deus. E não tem área mais importante do que as nossas finanças. Honrar a Deus com as nossas finanças. Honra ao Senhor com as tuas posses. O versículo 9 nos convida a honrar a Deus com a gestão daquilo que temos, ou a boa gestão daquilo que temos. Se trata da forma como lidamos com os benefícios que o Senhor tem nos dado, como nós vamos gerenciar, como nós vamos organizar, como nós vamos administrar os benefícios que o Senhor tem nos dado. Primeira coisa que eu quero te dizer é que para você honrar a Deus com os seus bens, você precisa primeiro reconhecer que o que você tem vem de Deus. Foi Deus quem te deu. E talvez a forma mais poderosa de nós administrarmos é nós entendermos o que Deus quer que a gente faça. Como se Ele fosse o nosso parceiro na administração dos nossos recursos. Ele sendo o dono de tudo e nós sendo os administradores do que é dele. Por isso Ele fala para nós honrarmos ao Senhor com as nossas primícias, que na verdade é uma declaração de prioridade e expectativa. Nós poderíamos aqui falar do que as primícias significavam para aquele povo naquela época, mas eu queria dizer para você de uma forma mais rápida. Primícia é priorizar a Deus. Primícia é colocar Ele em primeiro lugar. Sabe de uma coisa? Quando nós temos os nossos recursos, nós priorizamos, sabe quem? Priorizamos a nós mesmos. Nós somos a prioridade do gasto da nossa renda. Mas quando eu entendo que Deus está no controle de tudo e que eu posso confiar nele, honrar a Deus com as minhas primícias, ser um bom gestor das minhas finanças, deixar que Deus conduza o meu dinheiro, os meus bens, é uma forma de dizer para Ele: eu confio no Senhor. É uma verdadeira declaração de fé. Aqui é um momento onde você vai ter que decidir se você confia ou não confia no Senhor. É como se fosse uma espada, onde você vai confiar independente do resultado. Independente do que você vai perder confiando. Você precisa dizer para Deus: Deus, pode cortar o que você quiser, pode tocar aonde você quiser, porque você é a minha prioridade. E nessa jornada da confiança encontramos versículos muito difíceis, encontramos pensamentos muito difíceis, que nós vamos ter que encarar situações que não são agradáveis para que a gente possa obedecer a Deus. E aí você vai ter que tomar uma decisão, e a decisão significa crer no Senhor, confiar no Senhor. E quando eu decido então honrar ao Senhor com tudo que eu tenho, com as minhas finanças, com os meus bens, com o meu tempo, eu entro num ciclo muito arriscado, porque eu vou ter que entregar tudo para Deus. E quando eu falo tudo, é toda a administração.
Não significa que você não vai pagar suas contas, não significa que você não vai viver, mas significa que você vai perguntar para Ele, vai deixar Ele ser o seu Senhor, ser aquele que te orienta, ser aquele que vai dizer para você quais são as prioridades que você precisa ter aquele mês. E quando você confia no Senhor, você entra num ciclo. Um ciclo de que a sua honra ao Senhor vai gerar um resultado. O resultado está no versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ah, meu irmão, queria dizer para você, o teu pai é totalmente confiável, mas é uma questão completamente sua. Ou você confia ou não confia. Eu quero terminar esse último episódio, vamos dizer assim, do Revendo 2025, dizendo que se você não confia no Senhor com o seu dinheiro, eu vou dizer para você, talvez você não confie no Senhor. Talvez ele seja um bom remédio, talvez ele seja uma boa filosofia de vida. Mas quem confia no Senhor entende que vale a pena dar tudo para Ele, entregar todo o governo nas mãos dele. Se você confiar no Senhor, você vai viver essa palavra. Que 2026 seja um ano onde você possa colocar o seu coração no Senhor e dizer: Senhor, faz o que você quiser. Governa as minhas finanças. Governa tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Deixe Deus governar o que você tem hoje, porque vai ser pouco diante daquilo que você vai ter no Senhor, porque Ele vai fazer com que os seus celeiros sejam cheios. Ele vai fazer com que os seus lagares sejam cheios. Significa que haverá produção, que aquilo que você fizer vai prosperar. E eu não estou falando aqui numa questão de teologia da prosperidade, não. Eu estou falando aqui que quando você confia em Deus, você alcança o seu propósito. E quando você alcança o seu propósito, você se sente pleno, realizado, feliz, como se tudo estivesse no seu lugar. E é assim que vai estar. Eu creio. Vamos confiar no Senhor. Senhor, eu te entrego tudo que sou, inclusive as minhas finanças. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz 2026.